Deixa eu ver. Deu certo. Ok.
Esse é assim ou esse é assim? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o palestrante dessa noite, né? Um grande profissional da indústria, né? Então, eu quero agradecer ao Aldeci Santos por aceitar participar desse evento da Escola de Engenharia, que completa 125 anos de existência. E vou falar um pouco da sua formação do Aldeci. Ele se formou na área técnica, inicialmente como ajustador mecânico, na juventude, né? E ferramenteiro pelo Senai Ari Torres. Bacharel em Comunicação Social, Relações Públicas, OSEC Unisa. Pós-graduado em Administração Industrial, com ênfase em produção na Fundação Vasolini e na Engenharia de Produção da Poli, USP. Pós-graduado em Estratégias Tecnogerenciais para Otimização da Usinagem, pela Engenharia Mecânica da Unicamp. Como experiência profissional, Aldeci tem 43 anos na indústria metal-mecânica, onde 33 na Sandvik Coromant, membro do Comitê de Normas da BNT, ISO CB60, como revisor das normas de ferramenta e corte para usinagem. Ele é palestrante há mais de 25 anos, tendo feito palestras em inúmeras empresas e universidades. Participou em congressos de engenharia, contribuiu com trabalhos de dissertações de mestrado e doutorado, sempre relacionados com usinagem, nas principais universidades do Brasil. Atualmente, é gerente na Sandvik Coromant Center, em Jundiaí, na área de EHS e treinamentos. Eu, particularmente, conheço o Aldeci há 3 décadas e, em boa parte desse tempo, acompanhei sua brilhante carreira, dentro e fora da Sandvik, lembrando sua forte colaboração com o nosso Mackenzie, na Escola de Engenharia, organizando visitas de alunos de várias etapas do curso de Engenharia, incluindo alunos do primeiro semestre. Vale ainda comentar que o Aldeci participou de muitas semanas de engenharia aqui no Mackenzie, oferecendo palestras e tendo também desenvolvido vários minicursos. Agora eu vou fazer um comentário como cliente. Como cliente, posso dizer que os processos de usinagem vêm recebendo grande contribuição por parte de profissionais da qualidade do Aldeci. E nas últimas décadas, essa evolução possibilitou reativar projetos que haviam parado ou esbarrado na usinagem, com condições essas impensáveis há uma década. Então, hoje em dia, você consegue usinar o que era inimaginável há 10 anos atrás, para ter uma ideia. Outro aspecto que eu faço questão de sublinhar é que, além da vanguarda em termos de tecnologia e ciência, a ética sempre foi uma marca registrada desse profissional e a empresa em que trabalha. Então, senhores, eu peço que aproveitem essa oportunidade para se atualizar com o que há de mais novo em processos de usinagem, lembrando também da importância disso na indústria 4.0. Palavra é sua, Aldeci. Poxa, estou lisonjeado por todo Você merece. Obrigado. De toda maneira, o que motiva a gente a fazer esse tipo de trabalho, né? Acho que é o reconhecimento, né? Muitas vezes pelos amigos, mas também por profissionais aí da área. Espero poder contribuir, né, nessa noite com o conhecimento para que vocês utilizem esse conhecimento de uma maneira profissional. Eu preparei essa apresentação a pedido do Jean, né, para cobrir algumas áreas, né, mas não é uma gota no oceano. Aldeci, acho que houve o microfone. Foi sozinho. O sistema digital é assim. Tá, vamos acontece. lá, agora vai dar certo. A gente sempre inicia falando sobre segurança. Para vocês que já estão na indústria, sabem que segurança é prioridade, né? Para a Sandvik, no mundo inteiro, prioridade zero para acidente. A gente não admite que aconteça problemas por falta de prevenção, mas é sempre importante a gente falar, qualquer ambiente que você esteja, verifique as saídas de emergência, quais são os pontos de abrigo,
conheça sempre os números de emergências como o SAMU 192, Corpo de Bombeiros 193. A gente tem falado muito sobre segurança psicológica para que as pessoas possam expor suas ideias. E como o Jean falou, estou responsável pelo EHS, equipamento de segurança não é obrigatoriedade porque tem uma CIPA na empresa, mas sim porque a gente precisa proteger o nosso próprio corpo e com isso a gente estará pronto para ajudar as pessoas. E nesse momento de afastamento social, eu não preciso repetir todas as orientações, mas o que eu costumo dizer é assim, mesmo vacinado, continue seguindo as orientações. Bom, como o Jean falou, né, eu sou Aldeci Santos, responsável pelo Sandvik Corma Center, que fica em Jundiaí. Na Sandvik estou desde 88 e estou desde 78 no mercado de usinagem. E a Sandvik é uma empresa sueca que tem mais de 150 anos, aí são quase 160 anos, e ela iniciou produzindo aço. Aqui tem uma foto que eu gosto de mostrar. Em 1862, ela iniciou a sua produção lá pelo processo Bessemer, numa cidade chamada Sandviken, que até hoje essa fábrica está lá, e tem mais ou menos 30 mil habitantes. Só que a empresa cresceu, virou uma aciaria hoje lá, como uma Usiminas da vida, né? Então, é gigante, produz aços inoxidáveis e ligas especiais, que eu acho que a maioria do grupo aqui é de materiais, né, Jean? E também ela tem área de aplicação na mineração, ferramentas para as rochas, para abertura de túneis, para fazer prospecção de solo. Então, nos filmes Armagedon, Impacto Profundo, tinha um equipamento lá da Sandvik no Cometa para fazer a furação lá. E eu estou na área que a gente chama de Sandvik Corma. Então, esse é nosso Corma Center em Jundiaí. As visitas, quando a pandemia passar, serão nessa área, que é um padrão mundial. A gente segue um guia, né, dos outros centros ao redor do mundo, e nós importamos muita coisa para manter a identidade. Quer dizer, você entrando nessa instalação ou numa instalação em qualquer parte do mundo, a sensação é que você está no mesmo lugar, porque nossa recepção, todos os displays, foi tudo importado para dar essa sensação. O que nós vamos falar hoje, a gente vai falar sobre usinagem, sim, mas com foco na parte de metalurgia do pó, processo de fabricação de metal duro, e uma pequena explanação sobre essa conectividade, né, quando a gente está falando aí já nesse momento de indústria 4.0, como é que está essa situação quando a gente fala em processo de usinagem. Então, tornear, para quem não é da área, né, é peça girando, ferramenta se movimentando. Essa é uma peça que todo mundo conhece, é um engate de carreta, né? Eu coloquei de propósito para que vocês consigam identificar o processo de usinagem. O fresamento. Ao contrário do torneamento, agora a ferramenta está girando e fazendo esse movimento. A ferramenta pode fazer o movimento e também a mesa, a peça pode fazer esse movimento. E a diferença é que eu tenho mais de uma pastilha trabalhando, fazendo a remoção desse material. E a furação todo mundo conhece, né? Claro que aqui é uma furação de alta performance para a indústria que produz grandes lotes. E esse é um aço, né? Um aço baixa liga. Dá a impressão que é um material mais dúctil, né? Mais macio, mas realmente fura assim mesmo em materiais mais difíceis. E os sistemas de fixação que vão fazer essa conectividade. E aí eu consigo agregar todas as áreas de usinagem com o mesmo sistema, a modularidade, que a gente chama, que faz a diferença na acessibilidade, diminuição de inventário, repetibilidade, tolerâncias. Então, é muito interessante aí para o mercado. Então, essas são as áreas de usinagem. E pegando a história da evolução das ferramentas, a gente saiu lá dos aços carbono, aços rápidos, e
entramos na era do metal duro com os materiais que eram brasados. Então, as pastilhas eram soldadas nos suportes, os suportes já eram pintados com cores para identificar, né, para qual aplicação, para qual tipo de material, e dependendo das aplicações também, a gente já tinha lá algumas classificações pela norma ISO para falar se é canal, se é torneamento, se é usinagem interna, se é rosca e por aí vai. E o BITS, né, que é o aço rápido, ele teve um grande papel aí, ainda tem até hoje, né, na história da usinagem. Só que o metal duro, ele assumiu esse papel de uma maneira, assim, com uma grande evolução. A Sandvik, ela foi uma das primeiras a lançar metal duro no mercado, mas não foi a primeira. A primeira foi a ThyssenKrupp, né, que lançou a marca Vidia, né, que é Vieda em alemão, é como diamante. Mas a Sandvik foi a primeira a lançar a pastilha intercambiável. Aqui é uma KNUX, para quem já trabalhou com usinagem há muitos anos aí, é uma das pastilhas mais antigas, tem mais de 50 anos, e até hoje ela é utilizada no mercado. Então, isso foi um grande salto, né? Saindo das pastilhas soldadas para as pastilhas intercambiáveis, e outro grande salto que também foi inicializado pela Sandvik foi a deposição de materiais para aumentar a resistência ao desgaste na superfície, então as chamadas coberturas. E daí para frente, a evolução ela sempre foi constante. Como o Jean falou, coisas que no passado não era possível de executar, hoje a gente consegue executar com assim, tempos muito menores, com qualidades muito maiores. E as ferramentas de corte, elas não têm só o metal duro como material de base, mas a gente tem, né, por ordem de tenacidade e dureza, o mais tenaz é o aço rápido, depois a gente tem o metal duro, com a dureza que pode chegar em 1.500 Vickers, aí nós temos os materiais à base de cerâmica, óxido de alumínio, óxido de zircônio, óxido de silício, com cobertura, com microbastonetes de silício, que é chamada de cerâmicas com Viskers, para aumentar a resistência à ruptura. Temos também os CBNs, ou nitreto cúbico de boro, conhecido no mercado como amborite, borazon, chega aí a 4.000 Vickers de dureza, e o diamante policristalino, né, feito em laboratório, com 7.500 Vickers de dureza. O diamante monocristalino está na casa de 11.000 Vickers. Então, esses materiais eles estão sendo aplicados hoje no mercado com uma performance muito interessante, mas precisa saber aplicar, porque nem todo material é possível aplicar nas aplicações que estão disponíveis no mercado. Então, se a gente pensar na questão da zona de corte e da temperatura, os materiais eles não resistem às altas temperaturas, vocês sabem melhor do que eu, né? E o diamante é um deles, que é o mais duro, porém não suporta altas temperaturas. E por isso que os materiais como metal duro, CBN e cerâmica, eles são muito mais utilizados nessa questão onde você necessita de resistência a quente ou às altas temperaturas. Bom, mas o nosso foco aqui é falar sobre a produção do metal duro, a metalurgia do pó. Então, esses elementos que são retirados da natureza, eu tenho o elemento metal ligante, que é o cobalto, né? Eu tenho o tântalo, nióbio, tungstênio e carboneto de tungstênio. A base é o carboneto de tungstênio e a liga é o cobalto. E essa aqui é a grande, digamos, mistura para fazer o metal duro, cobalto e tungstênio. E aí existe uma variação muito grande de outros elementos. Então, com exceção do cobalto, os outros todos são carbonetados, né, para fazer essa mistura. Essa mistura ela pode levar de 8 até 55 horas, depende muito do tipo de material. Aqui é feita uma mistura com álcool etílico, água e o polietileno glicol, que é um tipo de parafina. Esse material ele passa por um processo de secagem com nitrogênio e faz a evaporação desse álcool etílico, transformando então esse pó, depois de seco, em microesferas. São esferas que vão de 64 a 250 microns, eles são peneirados para manter esses diâmetros, né? E que vai facilitar no escoamento desse material na hora de fazer o preenchimento da cavidade da matriz. Então, o material ele vai para um recipiente, ele é hermeticamente fechado, tem que ter controle de temperatura e umidade relativa do ar, ele não tem resistência à umidade, ele oxida com grande facilidade,
Então, não viaja de navio, sempre de avião. E quando chega nas fábricas, ele passa por um processo de análise, né? Primeiro uma quarentena, depois uma análise para ver se não teve nenhum tipo de contaminação no material, e aí sim vai para a produção. Depois que esse material já passou pelos processos que eu vou mostrar na sequência, é feita uma análise metalográfica, onde a gente observa aqui o cinza é a base, que é o tungstênio, os carbonetos complexos de tanto nióbio e titânio, que são esses marrons, e o cobalto, que é o metal ligante, que é essa cor branca, ok? E esses grãos, eles são pequenos, né, entre 0,7 e 3 microns, mas claro que a gente tem outras ferramentas aí com grãos na casa do nano, né? Ainda são aplicados no estudo, mas nas coberturas já se trabalha com nanogrão. Tá aqui um fio de cabelo, só para vocês terem uma ideia, né, do tamanho dos elementos, dos grãos. E o que acontece com esse material na aplicação é que, dependendo da quantidade de ligante, da quantidade de tungstênio, eu posso ter um material mais tenaz ou mais resistente ao desgaste. Sendo que grãos maiores, eles estão tenacidade maior, grãos menores, né, tenacidade menor e resistência maior. E aí eu faço digamos, uma junção dessas possibilidades de grãos, de tamanhos de grãos, de porcentagem de elementos, para conseguir as classes de metal duro que são controladas pela norma ISO. Ok? Bom, aí o processo, eu tenho o pó, eu coloco isso numa matriz que é composta por dois punções e uma cavidade, né, uma base. O pó é colocado aqui, uma pressão que vai de 12 a 50 toneladas, vai depender muito do tamanho do produto. Fez a compactação, esse material ele é retirado por um braço robótico, com um sistema de vácuo, e é colocado em pratos de grafite, porque ninguém vai manusear essas pastilhas, elas saem da área de prensagem e vai direto para a sinterização. Mas alguns operadores, eles fazem uma inspeção visual, eles retiram essa pastilha e faz alguns ensaios lá, uns testes de rebarba, de medições, e as pastilhas, elas podem retornar para o prato, dependendo do que ele vai fazer com essa pastilha, mas normalmente ela volta para reciclagem. As bandejas são levadas ao forno, é um forno a vácuo, com temperatura na casa de 1.500 graus, o tempo de processo varia entre 12 e 13 horas, e aqui a pastilha vai perder 50% do volume. Ela perde de forma linear, perde em peso, de forma linear aproximadamente 20%, peso 18% e 50% do volume. Por quê? O cobalto ele vai diluir, né, como se fosse um rio com pedras. Então, a água ela envolve essas pedras. Então, o cobalto ele tem esse papel de fazer esse preenchimento e fazer essa fixação desses grãos que estão no metal duro. Então, a cera ela é queimada, toda a porosidade, não 100%, claro, porque é praticamente impossível você não ter nenhum tipo de porosidade, mas você tem, pela norma ISO, padrões de porosidades que a gente tem que atingir, mas nós trabalhamos com os padrões mais rígidos de porosidade no processo de sinterização. Então, o cobalto preenche todos esses poros, todas essas falhas internas, por isso que a pastilha tem essa perda de 50% do volume e também passa por um processo de inspeção. As tolerâncias aqui já são na casa dos centésimos e dureza, como eu falei, pode chegar a 1.500 graus. Aqui a gente mostra o desenho da pastilha prensada, depois perdendo 50% já sinterizada, já dura, e depois a pastilha recebeu o revestimento. Algumas passam por um processo de retificação, a maioria não precisa de retificação, e depois passa por um processo de limpeza. Essa limpeza ela pode ser simplesmente para preparar a pastilha para o processo de cobertura, mas também ela pode fazer a limpeza com uma eliminação de material de superfície depois da pastilha coberta, para evitar as tensões residuais que ficam na cobertura, porque eu tenho vários materiais, a gente vai mostrar na sequência, e essa variação dos materiais, você tem coeficientes de dilatação diferentes, e você cria micro trincas, né, imperceptíveis a olho nu, mas com esse jateamento a gente consegue criar algumas tensões boas, né, na superfície da pastilha.
E aí eu tenho as pastilhas já cobertas com essas colorações, vai depender muito do tipo de cobertura, se é um PVD ou se é um CVD, mas aqui essa é uma pastilha que passou por um processo, então, de jateamento com óxido de alumínio úmido para retirada da camada da superfície e diminuir essas tensões residuais aqui na superfície. Então, o revestimento, ele vai garantir uma mudança, né, no material, principalmente de resistência ao desgaste. Tem a questão das espessuras de camadas, a gente precisa controlar isso também. Tratamento posterior, como eu falei, e a morfologia de superfície, que a gente faz essa análise aí. Os processos químico e físico, né, quer dizer, o CVD, que é o processo químico, trabalha com temperaturas que vão aí de 900 a 1.000 graus por 30 horas. Tem processo que pode chegar a 40 horas, tem processo que leva 15 horas, 18 horas, depende muito. As espessuras de camada no processo químico variam de 2 a 20 microns. E aqui a gente tem, né, uma foto mostrando as 3 camadas já produzidas, né, e aqui tem uma patente que é chamada de processo em veio, que é o direcionamento dos cristais das camadas, né, para a superfície. Então, eles todos vão ser direcionados para a superfície. Então, esse direcionamento é uma patente, a gente já está na 2ª geração e ganhou vários prêmios aí nas feiras do setor, como sendo uma inovação na área de cobertura. Isso faz toda a diferença na vida da ferramenta. Então, o processo químico, ele é feito com uma mistura de vários gases, esses gases vão reagir, eu tenho controle de temperatura, volume e pressão, as pastilhas são colocadas em telas de molibdênio para suportar as temperaturas do forno a vácuo, assim como a sinterização, e aí ela aquece, né, com uma resistência elétrica, eu retiro a resistência elétrica, faço o resfriamento e essas pastilhas já estão com as coberturas. Primeira camada que faz a adesão com o substrato é o carbonato de titânio, depois eu tenho o óxido de alumínio e, por último, o nitrito de titânio. E aqui eu tenho uma área que a gente chama de fase com gradiente, que é uma área livre de carbonetos complexos e que me dá uma característica de tenacidade para quando eu gero uma carga na pastilha, isso pode gerar uma tensão e causar uma trinca, e essa trinca vai ter uma barreira que já é feita aqui pela camada de óxido de alumínio, mas se ela conseguir passar essa camada, ela encontra uma área rica em cobalto, com uma tenacidade maior, e essa trinca ela não se propaga. E os carbonetos, a gente pode ver, como eu já mostrei antes, né, eles dispersos aqui. Então, basicamente, isso é o processo de cobertura CVD. E por que a gente retira a camada na face de saída e não retira no flanco? Porque o flanco facilita a visualização do desgaste. Aqui uma outra foto mostrando os cristais, né, todos alinhados. Isso é um processo muito complexo, né, então faz com que a gente melhore a capacidade das ferramentas e dá uma boa resistência ao desgaste. O processo físico já trabalha por diferença de potencial, o outro é um processo químico, reação química, aqui não. Aqui eu coloco uma pastilha do elemento que eu quero depositar, nesse caso titânio, e uma câmara também a vácuo, eu gero uma descarga elétrica para liberar essas partículas e carrego essas partículas com cargas opostas, positivo e negativo, com o polo de ímã, e aí as pastilhas vão estar com a carga oposta, atraindo essas partículas que foram geradas na câmara do forno, e eu controlo o tempo. Quanto mais tempo eu deixo essa atração, maior a espessura da camada. O processo tem temperaturas na casa de 500 graus, 450, 500 graus, e o tempo tempo de 8 horas. E espessuras de camada de 2 a 6. Muito diferente do CVD, que chega a 20, né? Então, camadas mais espessas. Mas eu consigo também gerar as camadas de nitrito de titânio, carbonato de titânio, nitrito de titânio alumínio, nitrito de titânio alumínio cromo. Então, são camadas um pouco diferentes do CVD. E a diferença principal é que no PVD eu consigo essas camadas mais finas e me permite aplicação em ferramentas mais afiadas. Então, aqui os dois processos, né, CVD e PVD. E isso na aplicação é importante. Quando eu tenho espessuras maiores de camada, eu tenho uma resistência maior ao calor. Então, se tem uma ferramenta com muito tempo de contato, o CVD dá melhor resultado. Tá?
Se a ferramenta vai trabalhar com contato mais curto, o PVD dá um melhor resultado. Aí passa por um processo de inspeção por câmera de vídeo, gravação da pastilha, a máquina coloca na caixinha, faz a embalagem com a tampinha, imprime a etiqueta, cola a etiqueta, tudo automático. E a gente faz reciclagem do metal duro, depois que já foi para o mercado, já foi utilizado, a gente recolhe isso do mercado e transforma novamente em metal duro. No YouTube tem vídeos que mostram esse processo de reciclagem de metal duro. A gente utiliza aí uma energia muito menor, né? 70% menos energia para a produção. E hoje a gente já faz parte aí das 100 empresas de sustentabilidade. Aí, se você escrever no Google Top 100, vocês vão ver a Sandvik lá. Eu selecionei um vídeo que também está no YouTube, para que você... Eu só peguei a parte do processo metal duro, no YouTube ele está mais completo, para mostrar esse processo de fabricação. Barrels of 100 kilograms of ready-to-press powder arrive at the pressing machine. Up to 12 tons of pressure are applied, depending on the type of insert. The binder added in the milling room is what holds the powder together after pressing. The process is completely automated. Each insert is weighed and at certain intervals controlled visually by the operator. The pressed inserts are very fragile and need to be hardened in a sintering oven. The process takes about 13 hours at a temperature of approximately 1,500 degrees Celsius. The inserts are sintered into an extremely hard cemented carbide product, almost as hard as diamond. The organic binder is incinerated and the insert shrinks to approximately half its original size. The excess heat is recycled and used to heat the premises in winter and cool them down during summer. The inserts are ground one by one in different types of grinding machines to achieve the exact size, geometry, and tolerances. As the cemented carbide insert is so hard, a disc with 150 million small industrial diamonds is used to grind it. The excess carbide is recycled, as well as the oil that is used as cutting fluid. The majority of inserts are coated, either through chemical vapor deposition, CVD, or physical vapor deposition, PVD. Here we see a PVD process. The inserts are placed in fixtures. And put into the oven. The thin layer of coating makes the insert both harder and tougher. This is also where the insert gets its specific color. Although the insert has been inspected at the lab regularly during the whole process, it's manually examined again before it's laser marked and packed. After labeling, the grey boxes are ready to be sent out to manufacturers around the world. When the inserts are worn out, they are returned to Sandvik Coromant for recycling. And the process of making a new insert begins. Don't forget to visit
Bom, então, pastilha pronta, vamos para o processo de usinagem. Nós temos que avaliar os recursos que a gente tem, né? Tipo de ferramenta, definir classes, se tem ou não tem refrigeração na máquina, o comando da máquina, o tipo de máquina, os recursos que ela tem de rotação, velocidades, tipos de peça, né? Onde eu busco os dados de corte, essa interação hoje que a gente tem com o pessoal do CAN, mandando, né, via DNC para a máquina, todos os sistemas de fixação, seja para ferramenta rotativa ou estática, qual material que a gente vai utilizar, né, que vai cortar para fazer essa peça, e todo esse processo tem que ser coordenado por quem está na máquina, o pessoal de engenharia, o pessoal do planejamento. Então, preparar um processo significa você conhecer as variáveis, conhecer todos os recursos que você tem e definir classes, geometrias, fixações, entre outras coisas, né? A usinabilidade do material é muito importante, saber que tipo de superfície de material que eu tenho, né? Como é que ele chega para fazer esse processo, os elementos de liga, dureza, força específica de corte, quebra de cavacos. Então, essa tríade aqui é importante quando a gente pensa no processo. Aqui nós temos a nomenclatura da norma ISO, que indica cores e letras para cada tipo de material. Então, aço, aço inoxidável, ferro fundido, não ferrosos, principalmente o alumínio, ligas resistentes ao calor, materiais endurecidos termicamente e os materiais compostos ou compósitos. A partir daí, eu defino geometrias, classes, né? E aí, em função das peças que a gente quer produzir, eu tenho todo esse processo, toda a montagem desse processo. Então, não importa que material que a gente vai cortar. E cada material vai ter suas variações com relação aos elementos de liga, né? Quando eu estava lá no ensino médio, eu não entendia por que eu tinha que aprender tabela periódica, né? Hoje a gente sabe qual a importância da tabela periódica. Mas aqui estão os principais elementos que vão influenciar na usinabilidade dos materiais. E se a gente pega as normas, né? A GIS, a ISI, então as normas que vão controlar a usinabilidade, nós temos lá os materiais e esse material vai indicar para a gente uma usinabilidade, sendo que quanto maior for a porcentagem aqui, mais fácil de usinar. Quanto menor for a porcentagem, mais difícil de usinar. Então, aqui um aço ferramenta, um aço mais duro de usinar que um não ferroso, por exemplo, uma liga de alumínio aí, né? Um alumínio fundido, 450, 480, né? Magnésio. Então, essa usinabilidade faz toda a diferença na hora de escolher que tipo de ferramenta que você vai usar e como ela vai se comportar. Então, aqui eu vou ter, né, os materiais que eu já falei, mas eu vou mostrar aqui a usinagem, por exemplo, com uma pastilha de cerâmica, com material com 62 ROCO de dureza. A gente pode observar a incandescência no cavaco. E observem também a superfície, ó, a gente consegue atingir rugosidade de retífica. Aqui é um CBN cortando uma engrenagem endurecida. Então, quando a gente fala de dureza e tenacidade, né, o CBN ele é muito duro, mas a tecnologia incorporou essa característica de tenacidade para suportar essa intermitência que é causada, né, no caso aí, um dente de engrenagem batendo na aresta de corte e ela não cria nenhum tipo de lascamento. E o diamante trabalhando com a ferramenta de alta velocidade. Então, assim, é uma ferramenta com alumínio endurecido, cortando um bloco de alumínio do mesmo material. Claro que aqui tem uma dureza maior. Só que eu tenho a pastilha de diamante, né, fazendo esse trabalho. Então, eu tenho cerâmica, tenho CBN, tenho diamante, fazendo operações específicas em cada uma das áreas. E no caso do metal duro, né, cortando os materiais mais comuns, que é o aço, aço inoxidável e o ferro fundido, essas características também dos elementos de liga que a gente viu, vai influenciar na formação do cavaco. Por isso que as pastilhas têm desenhos específicos, que a gente chama de geometria formadora de cavaco, e eles têm lá também a resistência ao corte, né, ao cisalhamento, que é dado pela força específica de corte de cada um deles. O que eu tenho menos problema para formar cavaco é o ferro fundido cinzento, mas o nodular e o vermicular já tem características diferentes.
E aqui, pegando esse código da estrutura do material, né, o código ISO aqui, eu tenho lá o material que é com liga, sem liga, com carbono, sem carbono, se ele foi laminado, se ele foi trefilado, né, e todo esse tratamento que é feito no material, ele vai gerar uma dureza para esse material, e eu tenho a força específica de corte, que é o KC1, para uma área de 1 milímetro, nesse caso, 1.500 newtons por milímetro quadrado. E, por fim, aqui eu tenho o MC, que é uma constante para fazer cálculos de torque e potência. Então, conhecendo o material que eu vou usinar, por isso que é importante você conhecer os elementos químicos, né, do material e a área de vocês, aí sim eu consigo usar essa informação, né, para calcular o KC, né, a partir do KC1, eu vou calcular o KC e jogo na força, por exemplo, força de corte, fazer esse cálculo, e a gente consegue observar aqui as faixas de cada material dentro desse gráfico que mostra o KC1 de cada um dos materiais, força específica de corte. E hoje a gente tem aplicativos que vão fazer esse trabalho, então facilita muito a nossa vida, não precisa mais fazer cálculo. Vou trazer aqui algumas aplicações de ferramentas. Aqui é o sistema de fixação hidráulico, que é importante. Compósitos, fibra de carbono. Pastilha alisadora. Olha a rugosidade. Então, mesmo trabalhando com a ferramenta que trabalha com avanço dobrado, né, 44 versus 22, ainda conseguiu uma rugosidade melhor. Então, são tecnologias que são aplicadas na indústria para conseguir esses resultados. Fresamento. Aço e ferro fundido. Então, cada um desses materiais requerem alguns cuidados com relação aos dados de corte. Geração de rosca com machos, né, ferramentas para gerar rosca. E o macho laminador, que não gera cavaco. Ele faz uma conformação do material. O próprio material da peça, ele é conformado, ele preenche a cavidade do macho. E aqui a gente percebe que fica uma pequena falha, porque não dá para preencher 100%, né? Então, essa pequena falha, ela não permite que esse macho seja utilizado em indústria aeroespacial, indústria médica e indústria alimentícia. Tá? Mas é uma rosca excelente, a resistência muito, muito grande. As fresas sólidas de metal duro. A capacidade dessas ferramentas hoje são muito superiores, né? Gerar rosca. Aqui é um material à base de níquel, né? Um Inconel, pastilha de cerâmica e trabalhando com torno fresamento. Aqui é uma peça da indústria aeroespacial, né? Da turbina do avião ou do motor do avião, que vai suportar altas temperaturas, tem que ter muita resistência. Aqui é uma estratégia de corte por arco, rolagem, né? Faz toda a diferença você entrar fazendo esse arco. Interpolação para abertura de cavidades. E aqui é autoavanço, chamado de high feed. Então, são algumas das aplicações das ferramentas, mas esse daqui é das vedetes.
travamento. Geração de engrenagem por sincronismo, chamado de Power Skiving, máquina de 5 eixos. E aqui uma outra vedete, deixa eu parar o vídeo aqui. Para vocês que são da área de materiais, essa é uma ferramenta feita por manufatura aditiva, é um pó metálico de titânio. A Sandvik é a primeira a lançar a ferramenta no catálogo, né, por manufatura aditiva, e ela trabalha em conjunto com as barras antivibratórias em grandes balanços. Bom, manufatura aditiva é uma área que está crescendo muito, tem bastante coisa para falar ainda sobre o digital, mas depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse tema. Falando dessa nova era que a gente está falando de manufatura avançada, manufatura inteligente, indústria inteligente, indústria 4.0, nós temos já há alguns anos uma plataforma que foi desenvolvida para a indústria 4.0, que é a solução conectada, né, para a usinagem digital. O que é a usinagem digital? Essa conectividade entre o físico e o cyber, né, digamos, o digital. Então, aqui nós temos desenvolvimento de programas de geração de código NC para usinagem de ferramentas que trabalham no sentido contrário do convencional, que é chamado de usinagem prime turning. Ganhou prêmios também aí nas feiras ao redor do mundo. Para quem conhece de usinagem, o processo convencional é da direita para a esquerda, quer dizer, do contraponto para a placa. Aqui está a placa, né? No caso dessa ferramenta, ela trabalha da placa para o contraponto. Quando for uma peça com comprimento grande, quando for peça curta, dá para utilizar sem o contraponto. Mas esse é o processo de usinagem que é não convencional. Além disso, a conectividade das ferramentas por sensores e sistemas inteligentes. Então, a barra antivibratória com sensor, sistemas de ferramentas acionadas também controladas com sensores. Vou mostrar um pouco mais de detalhe, né? Essa é uma barra antivibratória que já tem um sistema interno desenvolvido para fazer essa quebra da ressonância, diminuindo a vibração, e ela é dotada de sistemas eletrônicos com antenas para transmissão de dados e faz com que a gente consiga acompanhar o processo em tempo real. Então, isso já faz parte dessa gama de ferramentas para a indústria avançada, ou 4.0, ou manufatura inteligente, chamem como quiser, mas o importante é que a gente está num novo momento com ferramentas inteligentes, buscando essa conectividade entre os recursos dos processos, não só de usinagem, mas qualquer área de negócio. Esse sistema de transmissão de dados, ele vai para o painel da máquina, ele vai para a nuvem, da nuvem vai para quem quer que queira acompanhar, mas você pode acompanhar o processo com o tablet, verificando tempo de contato, temperatura, vibração, né? Então, processo completo. E para os sistemas acionados, que são máquinas de torneamento que não tem como fazer fresamento, você adota um sistema desse, ele também trabalha com sensores que controla a rotação, tempo de corte, e principalmente, ele monitora o tempo de manutenção preditiva. Ele manda mensagem a hora que tiver que trocar rolamento, fazer alguma manutenção. Então, essa é a grande vantagem. Quando a gente pensa na fábrica, a gente tem várias paradas que não são programadas, e além de paradas programadas, e rejeições que muitas vezes não são controladas. Então, a Sandvik desenvolveu um sistema para fazer o controle do fluxo de produção. Ela atua em todas as áreas, desde o desenho, a concepção do produto, até a logística de entrega. Então, a gente está dentro de tudo isso daqui. E, para mostrar uma dessas áreas, ela criou, então, essa gestão da aplicação da fábrica conectada, com várias soluções digitais, sempre baseado na norma ISO 13399, e essas ferramentas que eu acabei de mostrar, né, para a área de usinagem, fazem parte desse processo aí. E esse Machine Insight, que é um sistema que monitora a fábrica em tempo real, ela tem conexão com todas as outras ferramentas. Eu tenho aqui a biblioteca
com todas as informações das ferramentas para o pessoal de CAD e CAM. Isso já está nos softwares também, MasterCAM, TopSolid, por aí vai. E toda essa parte de configuração, não só para tornear, mas para outras áreas de aplicação. Na parte logística, sistemas inteligentes que vão controlar o estoque, controla EPI, controla ferramentas manuais, ferramentas de corte, tinta, qualquer coisa que você tenha no estoque, você pode controlar nesses sistemas. Não necessariamente precisa ter uma máquina inteligente como essa, mas só o software já pode fazer todo esse controle de processo. E o Machine Insight, ele acaba reproduzindo aquele quadro que o pessoal de engenharia costuma fazer, né? O pessoal de planejamento deixa lá na entrada da produção para verificar tudo que está acontecendo na produção. Então, esse aqui é o dashboard desse sistema, que é um software, né, desenvolvido para controle de produção. Ele se conecta a qualquer equipamento que tenha um cabo de rede entrando nele. Se tem acesso à internet, você pode monitorar. Uma impressora, um forno, uma serra-fita, uma máquina operatriz, qualquer coisa. Isso, diferente de alguns sistemas que tem no mercado, né, que não dá para controlar tudo, a Sandvik desenvolveu um que controla tudo. Então, você consegue saber qual é o OEE da máquina, quer dizer, o índice de eficiência, né, do equipamento. Então, ele controla isso, verifica quantas horas está trabalhando, se a máquina está trabalhando ou está parada. Então, aparece lá no monitor vermelho, amarelo, verde, tickets para manutenção, toda a informação que o operador vai inserindo no sistema. Ele monitora tudo isso. É um sistema de controle de processo na palma da mão. Além disso, tem outros sistemas, eu não coloquei tudo aqui, mas quem tiver interesse, lá no nosso site tem essa parte digital, tem monitoramento, por exemplo, de carga, para você fazer com que a ferramenta ela tome uma decisão de aumentar o avanço porque tem um submetal menor. Tem um submetal maior, ela diminui o avanço para não forçar muito a máquina. Se passou aquela carga, ela pode desligar a máquina. Então, tudo isso é o e-learning, né? É um sistema que trabalha autônomo. E os aplicativos, vocês encontram no nosso site, lá na área de conhecimento, vários aplicativos e software para fazer processo de usinagem. Os mais importantes estão aqui, né? O pessoal que gosta de fazer análise de desgaste, tem um aplicativo lá com fotos de desgaste, você fotografa, fixa seu celular, faz uma aferição dele, consegue medir desgaste e fazer comparação com as fotos lá. E softwares que você coloca o código da ferramenta, ele já te dá avanço, profundidade e velocidade de corte para aquela pastilha, ou lendo o código de barra. Então, tem muita coisa disponível. Aqui é um exemplo de um dos softwares, né? Você entra nele, define que operação que você quer fazer, torneamento, fresamento, furação, define qual é o material que você quer trabalhar, tem todas as normas dentro desse sistema, você consegue mudar as durezas, você pode criar o seu próprio material, aí você coloca quanto você quer tirar de material, né? Qual é o diâmetro final, qual é o comprimento, e o software te dá qual ferramenta, qual pastilha, qual velocidade de corte, avanço, rotação, potência, torque, rugosidade, vida útil, enfim, te dá uma folha de processo completa. Bom, a gente está chegando mais no final dessa apresentação. Opa, deixa eu ver aqui, não está rodando. Eu preparei um certificado para vocês, né? Vocês, com esse código aqui, ó, JDAY, né? Entrando lá no nosso site, eu mostro como é que faz, e você pode solicitar o seu certificado. Ele vem aqui com esse título e com essas definições, tá? Dia de hoje é um certificado que é rastreável, tá? E vai estar disponível para vocês. A única coisa que está errada, esse logo aqui, está direta, na verdade é a Atuativa, que é a empresa que é responsável pela região de vocês, depois eu vou fazer a modificação, e se alguém tiver alguma necessidade de informação técnica de usinagem, é só procurar o pessoal da Atuativa ou manda um e-mail para a gente, lá que a gente indica, mas no nosso site vocês encontram lá, tá? Então, guardem esse código JDAY, eu vou mostrar como é que faz. Você pode entrar aqui nessa área que a gente chama de Sandvik Corman Center. Clicando aqui, você vai entrar nessa outra área que é conhecida como portal acadêmico. É uma área que eu desenvolvi para os professores e alunos, né? Então, a gente disponibiliza lá PowerPoint, filmes para download, treinamentos gravados, né? Então, se você quiser acessar, pode criar lá uma conta para você, dentro da lei de proteção de dados, já está seguindo a lei. Então, coloca um e-mail e uma senha, você tem acesso a essas facilidades. E,
coloca lá, eu não sei por que não apareceu, deve ter dado algum problema aí na configuração, mas vai aparecer lá, esteve presente em algum treinamento, aí você coloca lá o JDAY, e aí a gente recebe a solicitação do certificado, a prova, você recebe o certificado digital. Outra maneira, entrando no Sandvik Corma Brasil Facebook, clique em mais, entra em portal acadêmico, faz o mesmo processo. Outra informação importante, nós temos um curso e-learning totalmente gratuito, 75 cursos, 9 capítulos, nessa área aqui, você pode clicar na lâmpada da mesma coisa, e você, ao final, tem uma prova de 50 questões, acertando mais que 40, você já consegue imprimir o seu certificado, que é internacional. E também temos eventos o ano inteiro. Clicando aqui em treinamentos e eventos, você pode se aplicar para assistir nossos treinamentos. É 1 hora de treinamento, normalmente às quintas-feiras, das 16 às 17 horas, 1 horinha só. A gente dá uma resumida nas informações técnicas e disponibiliza para vocês. Acho que é isso que eu tinha para falar. Agora, tempinho aí para questões. Fiquem à vontade, se quiserem perguntar. Muito bem, Aldeci. Agora, aberto ao público as questões. Eu sei que o chat tem muita pergunta no chat. Como a gente está apresentando, às vezes não consegue ler. Vamos ver aqui. Vamos ver se consigo. Mas vocês podem abrir o microfone e perguntar também, acho que é até mais fácil. Sem nenhuma pergunta, não. Só agradecer aí a apresentação, foi maravilhosa. Muito obrigadão. Ah, que bom. Fico feliz. Bom, ok. Se alguém que fez pergunta no chat quiser falar, só acrescentar uma informação com relação à manufatura aditiva. Como eu falei, a Sandvik é um grupo, com muitas empresas espalhadas no mundo inteiro, e ela tem uma área que é a Sandvik Manufacturing, que ela é focada na parte de processos e ela desenvolve essa questão da manufatura aditiva, e eles desenvolveram um diamante feito por manufatura aditiva. Foi o primeiro diamante feito por manufatura aditiva. Se vocês entrarem lá no nosso site, vocês vão encontrar essas informações. E só para a gente saber que realmente o processo está evoluindo muito, com relação ao desenvolvimento desses produtos. E aqui essa frase eu gosto muito, Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, de Albert Einstein. Eu acho que a gente sempre tem que procurar fazer alguma coisa diferente, e estudar é uma das áreas que vai nos ajudar a encontrar os melhores resultados, Então, por isso que a gente disponibiliza esses e-learnings, para vocês poderem aprender um pouco mais aí sobre essa área de usinagem, que é fascinante, eu gosto muito. Jean, alguma questão do seu lado? Uma pergunta para você, Aldeci. Com relação à manufatura aditiva, você enxerga alguma possibilidade de alguma troca em termos de fabricação? Não precisar passar pela sinterização convencional com manufatura aditiva? O cobalto, o câmbio tungstênio, enfim, só um comentário assim, nesse sentido. O que eu tenho pesquisado e assim, eu não tenho ainda contato com essa área da manufatura aditiva da Sandvik, mas eu tenho acompanhado as evoluções dos trabalhos deles. Eu não acredito que a manufatura aditiva ela vai ocupar um espaço a curto e médio prazo. Eu tenho visitado algumas empresas que já aplicam manufatura aditiva na produção, por exemplo, na indústria médica, isso já é uma realidade, na indústria aeroespacial já é uma realidade, a indústria automotiva já tem feito peças, não estou falando só de polímeros, mas tem feito alguns estudos de algumas peças também. Então, quando a gente fala de quantidades pequenas, a manufatura aditiva ela é uma opção para esses produtos onde o processo é mais complexo. Então, você tem peças que têm cavidades, que têm refrigerações internas, a manufatura aditiva pode ser uma opção, mas a gente ainda não atingiu um nível de qualidade, porque quando você faz esse trabalho com laser, você cria alguns bolsões internos que estão sendo melhorados, você cria questões
de endurecimentos. Então, tem muita coisa sendo estudada, mas eu não vejo um regresso, né? É só evolução na manufatura aditiva. A gente vai encontrar o ponto de equilíbrio. Muita coisa continua ainda no processo convencional, mas muita coisa vai migrar, mesmo a gente não conseguindo ainda bons acabamentos superficiais, né? Que ainda não é possível, você ainda tem que fazer um retrabalho. Por exemplo, aquela ferramenta que eu mostrei, a gente tem que fazer um torneamento ainda para melhorar o acabamento externo, mas internamente você consegue diminuir peso criando estruturas, né? Ocas, vamos dizer assim. Então, esse acho que uma vantagem da manufatura aditiva. E a tendência é crescer mesmo. Mas não dá ainda para substituir a sintetização, né, pela manufatura aditiva. Nós estamos no início ainda do desenvolvimento. Folga em saber. Folga em saber, porque sintetização, sei lá, tem muita aplicação ainda, né? Então, de qualquer maneira, é uma dúvida, né, que pode surgir, né? Mais uma pergunta aqui, Aldeci. Deixa eu só complementar. Se você pega uma peça com grandes dimensões, a manufatura aditiva já não se torna, né, tão interessante, né, pelo tempo de produção. Mas, por exemplo, estou falando de peças médicas, que são peças pequenas, já se faz econômico, né? Já se faz um uso econômico. Pode falar. Aldeci, teria mais uma pergunta do professor Juliano. Ele gostaria de saber um pouco mais sobre o processo de reciclagem, como ele ocorre e como esse material retorna ao processo, né? Como é que ele volta, se ele não volta diretamente ao processo, como é que é essa questão da reciclagem do metal duro? Esse processo, ele tem, eu conheço pelo menos há uns 25 anos que a Sandvik faz reciclagem de metal duro. Hoje ele está muito evoluído. No início era muito custoso, né? É muito caro fazer reciclagem, mas a Sandvik insistiu primeiro pela falta de tungstênio, né? No mercado de qualidade, né? Tungstênio próprio para fazer metal duro. Então, é um material que é muito caro, está escasso. Então, esse processo é recolher esse material do mercado, independente do fornecedor. A gente manda para uma fábrica na Índia, que foi desenvolvida e está totalmente certificada. Já tem também pelo menos uns 10 anos que essa fábrica recebeu as certificações ou mais. Esse material ele passa por um processo de moagem, né? Eles têm que quebrar esses materiais, é um processo muito complicado de quebrar. E depois tem toda essa questão de ataques químicos para fazer a separação dos elementos químicos. Alguns dos elementos eles são direcionados para empresas que trabalham com esses elementos, né? Por exemplo, o cobalto. Tem empresas que utilizam o cobalto nos seus processos e esse material é levado para essas empresas, também são credenciadas, mas principalmente o tungstênio, que é o que mais interessa no processo, ele volta a ser matéria-prima para processo de fabricação de metal duro. Hoje a gente está com um processo muito evoluído, que é possível você colocar uma grande quantidade de material reciclado, né, junto com material virgem, e como eu falei, só pensando na questão da energia utilizada no processo de produção de um tungstênio virgem e no processo de produção reciclado, a gente está falando de 70% menos de energia. Então, assim, hoje está totalmente consolidado esse processo de reaproveitamento do metal duro no processo de fabricação de metal duro. Respondi, professor? Respondeu bem. Mas entra entra lá no nosso site, lá tem vídeos mostrando o processo, né, como é feito o processo e tem mais informação sobre reciclagem. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, mas é uma pergunta mais assim, acho que com relação como é que você poderia repetir como o Júlio César conseguiria pegar o certificado da Sandvik? Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui ao vivo e a cores, ó. Entra aqui no site da Sandvik. Tem muita coisa legal, viu? Para vocês que têm interesse, a área de conhecimento tem muita coisa legal, né? Mas eu não vou mostrar nada disso. Tem a parte de digital, tudo aqui. Vamos descer aqui, ó. Aqui é o que eu mostrei, ó. Metal Cut e-Learning, que é o EAD, de graça. Aqui eu tenho a parte do Sandvik Corma Center. Essa aqui é a área que eu estou responsável, que fica em Jundiaí, que segue o padrão mundial. Se vocês olharem outras fotos, vocês vão ver. E aqui são os treinamentos que acontecem durante o ano. Vocês vão clicar aqui, ó, no Sandvik Corma Center.
Aí clique em registro. Eu estou com o meu e-mail de administrador, eu vou colocar o meu particular aqui. Porque assim eu consigo acessar como vocês vão acessar. Aí você vem aqui em certificados e coloca o código aqui. Ó. Esteve presente um certificado? Coloca o código aqui. E dá um OK. É só isso que vocês têm que fazer. Claro que se vocês não tiverem cadastrado, vocês precisam se cadastrar. E se vocês tiverem algum problema de entrar pelo site, entra pelo Facebook. Deixa eu voltar aqui e mostrar o código para quem não pegou. Agora apareceu. Tá aqui, então, JDAY. D-A-Y. Esse é o passo a passo. Entra no site, depois clica aqui no Corman Center, a gente solicita, coloca aqui, se você não é cadastrado, cria uma... Pode se cadastrar pelo Facebook, pelo Google. Aí você coloca esse código, aí vem o certificado. E o certificado será esse aqui. Só vai mudar esse logo aqui, vai entrar o logo da Direta. Acho que o Edson Bernini, que é o diretor da empresa atuativa, deve estar assistindo, ele deve ter ficado bravo comigo, mas é porque eu achei que era um distribuidor e é outro. Desculpa, Edson. Tá bom? Tá desculpado. Ah, obrigado. Eu já vou fazer isso na sequência. Mais alguma pergunta? Tem um aluno perguntando, Rafael Cardoso, primeiro ele tem elogia, né? E eu também, então a palestra foi ótima. Ele gostaria de saber como o engenheiro de materiais pode atuar nesse campo já tão desenvolvido, né? Porque você vê que você tem ferramentas aí que praticamente falam sozinhas, né? Como é que o engenheiro de materiais pode atuar? É uma sensação meio de sentir-se pequeno em relação a uma coisa grande, né? Então, essa é a pergunta do rapaz. Vamos lá. Não, pergunta super legal. Eu sempre achei que quem trabalha com usinagem tinha que conhecer bem de materiais, né? Porque esse conhecimento, ele faz com que você entenda o comportamento do material e direcione as suas ações para ajustar esses parâmetros. Deixa eu mostrar aqui, já que a gente está com essa pergunta, assim, o engenheiro de materiais, hoje, se eu tivesse alguém na área de vendas que fosse formado em engenharia de materiais e conhecesse de processo de usinagem, seria fantástico, né? Porque aí casa muito bem. Então, aqui, ó, para vocês que estão na área de materiais, a gente tem esse software que eu falei que é gratuito. Agora entrou, deixa eu me logar aqui no site. E ele faz o processo e aí você consegue avaliar essa questão do material. Então, esse Tool Guide aqui é um software gratuito que o pessoal usa muito, o pessoal de engenharia usa muito. Deixa eu pular isso aqui. Aqui ele mostra passo a passo, mas está aqui, ó. Eu posso escolher tanto ferramenta para tornear como vou fresar. Eu vou pegar uma de fresamento e vou falar que eu vou abrir uma cavidade nesse fresamento. E essa cavidade vai ser uma forma livre. Aí eu falo para o sistema, eu falo, eu quero fazer essa cavidade aqui em cheio, e ele já me dá a possibilidade de escolher o material. Eu vou definir qual é o material. E aqui entra vocês, ó. Todas as informações dos materiais, né? Você pode digitar a norma que ele traz tudo, pode filtrar, pode mudar a dureza. Aí eu vou pegar aqui um aço inoxidável e já posso pedir para ele fazer o resultado para essas condições. Uma profundidade de 20, um bolsão de 50, por aí vai. Olha como é fácil fazer um processo. Está aqui, ó. Tá? As informações das ferramentas, velocidade de corte, avanço e todas as possibilidades de ferramentas. E eu ainda posso gerar uma folha de processo. Aqui tem todas as informações, tá? Mandar para alguém da engenharia. E aqui eu tenho todas as informações, eu não vou entrar em cada aba dessa, mas vocês podem fazer, né, uma navegação, vai ser interessante para conhecer. Mas eu acabei de fazer um processo em segundos. Olha aqui, ó. Processo da minha peça, todas as informações da ferramenta, tudo aqui, ó, dados de corte, todos os dados de corte estão aqui, né? Cálculos que a gente levaria um bom tempo para fazer, está tudo pronto. Tudo na norma ISO 13399, ó, desenhos da peça, toda a codificação. Então, assim,
O engenheiro de materiais, ele tem todo um campo aí para explorar dentro do processo de usinagem. Se ele se especializar em processo de usinagem, vai ser um profissional diferenciado, porque o engenheiro mecânico, o engenheiro de produção, muitas vezes não tem o conhecimento dos materiais, né? Eu acho que nessa linha tem tudo a ver. E manufatura aditiva tende a crescer, então se especializar nessa área de manufatura aditiva com o conhecimento já de materiais vai ser fantástico, porque poucos profissionais dominam essa área de manufatura aditiva. Tem muito ainda o que ser desenvolvido. Muito bom, desse realmente bem esclarecedor, né? E assim, isso anima, né, a gente, área de materiais, a ingressar um pouco, né, se debruçar um pouco em cima da usinagem, da manufatura aditiva, né? Tá bem interessante essa sua colocação. Né? Bacana. E aí, então, só entrar e navegar. Ó. Tem muita coisa aí sobre... Tem mais uma pergunta aqui agora. Pode falar. Desculpa, tem mais uma pergunta do Nicolas, que ele está perguntando se junto a ou com esse software, se você consegue alguma informação, o tipo de óleo de corte para algum processo, se existe alguma indicação nesse aspecto. Ó, na parte de conhecimento, né, você pode pegar lá um tema, vamos pegar um que usa muita refrigeração, que é furação. Né? Então, qualquer uma das áreas que você pegar para avaliar, ele vai te dar uma teoria, né, mostrando a tolerância, os tipos de furos, né, os materiais, né, máquina, e aí ele sempre tem uma área que fala sobre refrigeração, ó, tá vendo? Já tem um desenho da refrigeração, ele vai dar algumas dicas de emulsão, concentração do óleo. O tipo de óleo ele não vai falar, né? Mas aí você tem que falar direto com o fornecedor do óleo. Mas hoje, assim, para usinagem de aço, você trabalha com concentrações aí que variam de 6 a 8%. Quando você trabalha com aços inoxidáveis, gera mais calor, essa concentração sobe. Ou materiais resistentes ao calor, a concentração sobe. E você está trabalhando com alumínio, existem óleos específicos para usinagem de alumínio que vão dar um grande diferencial. Então, assim, a pessoa para falar do óleo é o fornecedor do óleo. Eu tenho aí a Blaser como parceiro nosso, mas o que a gente vê no mercado como técnico na área de usinagem, digamos assim, é isso. Você precisa verificar, primeiro, a qualidade do óleo. Se ele tem os aditivos adequados para evitar os antibactericidas, né? Os bactericidas, né? De extrema pressão, para evitar também aquela geração de espuma. Os filtros são importantes, porque dependendo do diâmetro da ferramenta, com a refrigeração interna, uma partícula pode entupir a refrigeração, então tem que ter uma micragem lá da filtragem importante. Sempre fazer a análise lá com o espectrômetro da qualidade ácida ou alcalina desse material, procurar manter ali o pH, né, desse óleo. É importante também verificar volume de tanque de óleo, porque você trabalha com pressão e volume grande, você consegue tirar muito óleo do tanque, falta óleo no tanque, começa a criar bolhas, né, de ar, isso falha a refrigeração, causa variação térmica na aresta de corte, que pode causar uma trinca térmica, né, por variação de temperatura. Então tem muita coisa aí, dá para fazer uma apresentação só sobre... eu já fiz, inclusive, num congresso do pessoal lá da área de equipamentos de lubrificação, onde eu falei sobre refrigeração do lado do fabricante de ferramentas, né? É mais ou menos isso que eu resumi para vocês. Mas se precisar, a gente tem contato com o pessoal de óleo também. Muito bom, esse realmente muito esclarecedor, né? Eu acho que vocês vão ser muito visitados aqui para frente. Lá. Aguenta. Como eu falei, né, Jean? A gente tem assim, uma grande parceria aí com as universidades, institutos de pesquisa, né? Como eu falei no início da apresentação, eu tenho um grupo do WhatsApp com os mestres da usinagem aí, né? Da Unicamp, da USP, da UFSC, da Zetex, Fatex, por aí vai. E assim, a gente discute muito usinagem, né? Nos congressos a gente sempre troca também figurinha. Eu acho que eu tenho que aproveitar esse conhecimento que eu tenho de chão de fábrica
com os acadêmicos para que a gente possa sempre buscar as melhores soluções aí no mercado. Então, se eu puder contribuir, eu ficarei feliz. Eu acho que nós vamos querer tua visita aqui nos nossos laboratórios, para você ver o nosso potencial, né? A gente vai botar nossa bandeirinha. Estamos aqui, tá? Por favor. Então, para isso o Edson tá, né? O Edson que atende a região aí, o Edson Bernini, ele é um ex-gerente lá da Sandvik, hoje tem a sua própria empresa, mas o Edson, ele atende a região e vocês precisando também de alguma coisa no processo de usinagem, o Edson e a equipe dele também vai poder ajudar, que ele está aí do lado de vocês. Muito bom. Bom, não vou mais ter, ia falar alugar, mas não pode, tanto tempo assim, certo? Você tem sua família, sua casa, tudo, né? Eu gostaria muito de agradecer sua brilhante apresentação, você dividiu um conhecimento vasto aí com a gente, né? E